Você já parou pra pensar que tem alguns livros que a gente acaba lendo porque ou estão na nossa casa, ou porque eventualmente a gente encontrou eles num sebo, ou porque alguém recomendou, a gente nem sabia do que era e resolveu ler. E esses livros incrivelmente acontecem de serem algo extremamente surpreendente. E é isso que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Livros que eu peguei pra ler, não tava pretendendo ler eles, mas que no final eu não me arrependi nem um pouco de ter lido cada um deles. E o primeiro livro que eu queria falar aqui, que a experiência dele, eu comprei ele numa Bienal de 2018 em São Paulo, não lembro muito bem o ano que foi, mas enfim, eu sei que eu comprei lá o Orfanato da Senhorita Miss Peregrine para Crianças Peculiares, eu nunca lembro o nome inteiro, ele tá aqui do meu lado, inclusive. E bom, esse livro eu comprei ele sem ter, na verdade, uma expectativa. Eu lembro na época de ter assistido o filme, ter gostado, e aí eu vi que existiu o livro, eu falei, vou comprar o livro aqui, e é isso, um dia eu leio. Mas eu só fui acabar lendo ele lá pro meu segundo ano da graduação, então lá pra 2019, e no fim do dia eu acabei sendo extremamente surpreendido, porque por mais que o filme e o livro eles sejam bastante diferentes, tá? Inclusive, questões narrativas, assim, bem grandes, são muito diferentes, então eu trato eles como obras, por mais que semelhantes, muito, muito distintas, inclusive vai ter a continuação, provavelmente, dos filmes, eu não sei como eles vão fazer na continuação, mas enfim, eu tô aqui pra falar sobre o livro, e o livro das Crianças Peculiares, basicamente, é uma ideia, viagem no tempo, meio que entre aspas, a gente tem, vamos, né, colocar o exemplo do primeiro orfanato que a gente encontra, então a senhorita Peregrine, ela é dona de um orfanato, né, ela tá vivendo ali na guerra, no período da Segunda Guerra, e quando vai cair uma bomba ali no orfanato, ela acaba congelando o tempo e ela sempre volta pra viver aquele mesmo dia. E as crianças que estão no orfanato, elas também acabam ficando presas nesse espaço-tempo, né? E aí você viaja nessas fendas temporais que permite que você acesse do presente esses lugares do passado. E é bastante interessante o jeito como a história vai sendo construída, é bem legal depois os próximos livros onde a gente vai tendo interação entre as fendas, e eu me surpreendi bastante porque por mais que seja um livro que ele é bem infanto-juvenil até, não é nem tanto jovem adulto, tem umas questões um pouco mais pesadas que pode trazer pro jovem adulto, então vamos colocar jovem adulto aí na faixa etária dele. Acabam sendo questões muito interessantes e um jeito narrativo bem diferente, a linguagem dele é bem simples, a parte descritiva dele também é relativamente simples, então assim, se é um livro que você tá querendo ler muito rápido e que tenha toda uma ideia de história bem diferente, vale bastante a pena ler, inclusive conforme o livro vai crescendo na série, né, a gente vai indo pro 2 e pro 3, cara, a história ela vai escalando de uma maneira absurda, os personagens vão sendo muito bem desenvolvidos, a gente geralmente sempre fica naquele nicho, né, das crianças que apareceram no primeiro livro. Algumas decisões que aconteceram nos livros mais finais, se eu não me engano 4 e 5, eu tenho algumas controvérsias, um dia eu pretendo falar sobre isso, mas eu gostaria muito que vocês fossem conhecer, se vocês não conhecem, ou se vocês têm algum tipo de preconceito, saibam que é um livro que vale muito a pena o seu tempo e que tem uma história muito interessante de ser lida, então fica aí a minha recomendação, O Lar das Crianças Peculiares, da senhorita Miss Peregrine. E só pra lembrar, eu vou deixar todos os livros que eu falar aqui na descrição desse vídeo, com o meu link da Amazon, se você quiser dar uma força no canal e quiser adquirir a sua cópia desse livro. É isso, então vai dar uma olhadinha. Outro livro que eu queria comentar aqui foi um livro que foi muito falado, na verdade uma série de livros, esse é bem difícil ler só o primeiro, que na época o meu professor de história falava muito, que era As Guerras Saxônicas, do Bernard Cornwell, que basicamente conta a história que tá na série Vikings. Eu não sei se vocês conhecem, a série Vikings foi muito retratada aí, a guerra entre os vikings e os saxões. É bem interessante o jeito como ele escreve, e eu me surpreendi muito lendo esses livros, porque eu não imaginava, né, como era um romance histórico, ou uma ficção, entre aspas, históricas. Por mais que ele retrate períodos que realmente existiram, os personagens eles são mais fictícios, assim, por mais que existam personagens reais, ele vai misturando essa parte fictícia com essa parte real para trazer exatamente os acontecimentos, porém com uma narrativa mais linear histórica, assim, de história de personagem mesmo. Obviamente não é um estudo de história, se você ler essas crônicas, você não vai sair experiente aí, ou alguém que seja apto para falar detalhadamente sobre o que aconteceu nesses períodos em que o livro se passa, porém você consegue ter uma base para entender o que aconteceu, principalmente moldando ali aquela parte mais norte, assim, do mundo, né? Então é bastante interessante quando a gente vai ler crônicas saxônicas para ver o jeito como o autor, ele vai passando, né? Ele que é um historiador, vai passando pelos eventos históricos e que vão acontecendo e que a gente vai podendo se ficar familiarizado com os personagens, né? Esse conceito de histórias que são fatos históricos sendo narrados é uma coisa que me chama bastante atenção até. Eu tô aqui para ler também O Arqueiro, do mesmo autor, que fala sobre a busca do Santo Graal,
musical. E tem também O Rei do Inverno, que conta as crônicas do Rei Arthur, mas não a parte que a gente conhece da Excalibur e tal, de tirar ela da pedra, é basicamente a parte depois que acontece da Excalibur. Então é bastante interessante ver como isso é retratado, né? Eu gosto bastante do musical Hamilton também, que tem essa pegada de você criar personagens, mas sejam personagens reais, você vai colocando ele em situações históricas que podem ser ou não precisas, né, digamos assim, historicamente. A maioria obviamente é, porque tem todo um trabalho histórico por trás, mas obviamente existe toda uma romantização para que a história seja contada de uma forma que agrade o público. Então, Crônica Saxônica, se você gosta de história, se você gosta dessas partes, principalmente que aconteceram há muito tempo, antes das grandes colonizações, né, das grandes navegações, vale bastante a pena dar uma olhada nas Crônicas Saxônicas e também em O Arqueiro e no Rei do Inverno, que eu comentei aqui. Outro livro que eu me surpreendi bastante, eu já falei dele aqui no canal, que é Gideon a Nona, um sci-fi muito louco de necromante que, enfim, na época quando eu fui ler, eu achei que ia ser só um livro ali de, sei lá, questões mais, enfim, sociais do que necessariamente sci-fi. E eu acabei me surpreendendo muito positivamente, porque ele traz muito essa questão do sci-fi, da necromancia. Eu gosto muito dessas questões mais, enfim, que brincam ali com o limiar entre a vida e a morte. Por mais que eu tenha um problema com a morte, eu gosto de ver, enfim, eu sou caótico. Mas, enfim, é um livro que vale bastante a pena dar uma olhada se vocês gostam de sci-fi, e principalmente essas coisas mais de mago, magia, sistemas de magia. Entra muita questão de ritual, muitas coisas que os próprios personagens vão tendo que aprender a lidar, né? Existe toda uma parte social e política também da casa, né? Da nona, que é exatamente um sistema de 9 casas, e aí eles estão meio que num torneio, entre aspas, que acaba não sendo um torneio. É bem louca a história, é bem da hora, vale bastante a pena se você curte essa parte de sci-fi. E eu vou deixar também a recomendação no meu vídeo que eu fiz, que eu falo em mais detalhes sobre esse livro. Aqui eu tô tentando fazer um compilado geral de histórias pra quem quer uma lista de livros rápidos que pode pegar ali e já ler. Esse também tem continuação, tem o segundo e o terceiro, mas eu ainda não li eles pra dar aqui um retorno pra vocês. Mas o primeiro, que é o Gideon a Nona, eu gosto bastante. Outro livro que eu queria colocar aqui é um livro de Discworld em específico, né? Então Discworld é a série aí do Terry Pratchett, onde ele conta várias histórias de várias coisas desse livro, que é o Discworld, e é o Pequenos Deuses, Little Gods também, que a gente tem uma pequena ideia de deuses americanos do Neil Gaiman, onde a gente tem deuses na Terra que estão tentando viver, basicamente, continuar seus reinados como deuses, sendo que tem as influências de outros deuses distintos, né? Como, por exemplo, a gente tem o catolicismo, a gente tem as religiões mais nórdicas e tal, que esses deuses acabam sendo superiores, digamos assim, aos outros, numa questão de quantidade de pessoas que estão aclamando aquele deus, né? Então a gente tem todos esses discursos, e Little Gods, conforme você vai lendo ele vai entrando em discussões ainda mais profundas, discussões sobre filosofia, discussão sobre como funcionam as religiões, os domínios das religiões, os domínios dos deuses, como isso impacta no pensamento crítico da sociedade. É um livro que, assim, me surpreendeu demais, porque eu realmente não esperava, pela história que estava sendo levada, de um cara que encontra uma tartaruga e aquela tartaruga é um deus. Eu não esperava chegar nessas questões tão profundas sobre filosofia e sociedade do jeito que o livro chegou. Então é um livro, se você gosta desses livros que são mais até contemplativos, a história ela não segue tanto uma linha extremamente linear, sabe? Ela gosta de ficar balançando entre vários acontecimentos, e esses acontecimentos vão trazendo reflexões sobre a vida, o universo, a sociedade, a filosofia, a religião. É bem interessante. Se você tem problema com ler coisas ligadas à religião, principalmente a críticas sobre a religião e o impacto que ela teve na sociedade, não é um livro que eu recomendo, tá? Então deixo aqui o aviso. Mas é isso, Little Gods, do Terry Pratchett. Lembrando que o humor dele é bastante ácido. Comentei isso em Good Omens também na review, então já vai preparado se você quiser ler. Outro livro que eu me surpreendi muito positivamente, porque eu não imaginava que o livro era assim, foi Eu, Robô. Pra quem conhece, né, o filme do Will Smith, que a gente tem lá as máquinas, ele lutando contra as máquinas, tiro na cabeça de androide. O filme é bastante legal, eu gosto, vão reclamar de CGI e tudo mais, enfim. É um filme relativamente antigo, se eu não me engano, mas ele tem uma história em que a gente acompanha um protagonista e aí tem todas as coisas que acontecem. Mas o livro me surpreendeu de uma maneira absurda. Por quê? Porque o livro é uma série de contos, e os contos envolvem situações diversas de inteligência artificial, de tecnologia. É um livro que o Asimov escreve, que olha, dá muito pra trazer correlacionado com hoje em dia, até porque ele especula muito, né? Ele traz ali no livro as leis da robótica, né? Então é bem interessante a gente conhecer como o Asimov pensa nisso. E se você não quer ler, por exemplo, um Fundação da Vida, e você quer entender como é um pouco a escrita do Asimov, ou você quer começar a ler sci-fi, eu acho que Eu, Robô é um livro bastante interessante se você quer ler coisas que tragam mais essa dinâmica, né? Principalmente muitos livros que se apropriam das leis da robótica do Asimov, né? Pra
colocar nos livros dele, ele não explica muito bem o que são essas leis da robótica. Esse livro é um ótimo livro para você começar a ler e entender um pouco mais sobre como os escritores escrevem sci-fi, as viagens interestelares, como funcionam os controles de robô, a criação de máquina, linha de produção, a revolução que sempre acontece das máquinas, né? É sempre um clássico das máquinas se revoltarem e acabarem com todos os humanos. Mas enfim, é um ótimo livro para quem ama sci-fi, para quem nunca leu Asimov, para quem fica mais nessa... Sei lá, por exemplo, se você gosta de Blake Crouch, né? Se você gosta de Matéria Escura, Recursion, Forward, é um livro bastante interessante pra você ler. Se você nunca leu nada do Asimov, eu recomendo começar por Eu, Robô. E falando de sci-fi, pra quem gosta aí dessas histórias que são mais parecidas com Blake Crouch, com Matéria Escura, Recursão e tudo mais que eu falei, Guerra dos Mundos, vamos pensar que a gente tem também O Homem Invisível, A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Tem também O Ceifador, que é um livro um pouco mais adolescente, digamos assim, mas ele trata um tema muito interessante que é, em uma sociedade onde a máquina basicamente não deixa mais que ninguém morra, como a morte funcionaria? E aí a gente tem exatamente os ceifadores, que são pessoas que o trabalho delas é tirar a vida de outras pessoas. É um livro bastante pesado no sentido de discussões filosóficas do preço de uma vida, de quando se tiraria uma vida, os pesos sociais que acontecem, porque a gente acaba tendo uma sociedade que, por mais que você não tenha que trabalhar por um dinheiro, existe um crédito e você pode sim subir ou descer na hierarquia social, o que é muito doido, porque na teoria meio que todo mundo tem tudo, mas ainda assim existe uma hierarquia social. A história, ela se passa com duas crianças que são separadas, são amigos, são separados, enfim, cada um é treinado por uma pessoa diferente depois, que elas estão com o mesmo treinador para ser ceifadores. É uma loucura, mas vale bastante a pena dar uma olhada se você gosta exatamente desse tipo de discussão, ou se você gosta de um sci-fi que ele é um pouco mais leve. Ele não é leve, mas no sentido descritivo, no estilo da narrativa, em como ele é escrito, ele é sim mais leve, diferente de alguns grandes sci-fis que a gente vê por aí, ele não é tão pesado a mão na escrita, então vale bastante a pena você dar uma chance pra Ceifador. Tem os próximos, que inclusive eu quero muito ler os próximos livros, mas ainda não li, por uma questão de eu tô lendo muitos outros livros que eu quero ler no caminho, e é muito difícil pensar em qual vai ser o próximo, mas é isso, eu recomendo bastante toda a série aí dos Ceifadores, mesmo não tendo lido tudo, vale a pena o primeiro pelo menos, isso eu garanto 100%, e ele me surpreendeu bastante, principalmente com as discussões que ele trouxe com um livro mais adolescente, digamos assim. E por hoje é isso que eu quero trazer pra vocês, essa lista singela, uma lista bem rápida aí sobre os livros que me surpreenderam aí, que provavelmente podem surpreender vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like, de comentar alguma coisinha aí, comenta o que você achou, se você já leu algum livro desses, e é isso. Um abraço, eu vou acabar o vídeo porque meu pescoço tá doendo muito, e até a próxima.